mais um Bookcast dos Anônimos. E aí, Bruno, como você está hoje? E aí, Paola, agora estou melhor, graças a Deus, para gravarmos mais episódios possantes desta guerra maravilhosa. Se é que podemos chamar guerras de maravilhosas, né? Nesse caso pode, vai. Nesse caso eu acho que é válido. Tá permitido. Tá permitido. E o episódio de hoje na verdade, ele é um canto grande, né? De quantidade de páginas, são muitas páginas, mas o canto eu diria que pra gente resumir aqui não é muito, né? Porque é guerra, né? Bem aquilo que você não gosta, né, Paula? Bom, eu ia falar disso agora. Apesar deste canto em especial ser uma guerra, eu gosto do final dele. O final... Ele é um canto chato porque realmente, tipo, o final do canto, assim, tipo, as últimas linhas. A parte do Nestor ali, né? A parte do Nestor, você quer dizer? Aquele sermão gigante que ele dá? Não, eu digo, tipo, realmente a última página. Nossa. Aí é... Entendi, é mais ou menos ali o Patroclo... Aí não vamos dar spoiler ainda, calma. Exato. Bom, eu ia deixar pra falar na hora. A gente tá fazendo dar spoiler do final pro começo. Não. Vamos começar assim. Bom, mas são dois pontos que eu acho muito interessantes, porque ao contrário de Casamento, este canto começa na discórdia e termina numa espécie de paraíso. Pelo menos pra mim, eu achei assim. Eu não diria um paraíso, mas termina numa amizade legal, diríamos, né? Talvez, no mínimo isso. Exatamente. E, bom, falando já do começo do canto, né? A gente, então, encontra Zeus no Olimpo, acordado no meio da noite, e, do nada, ele decide enviar quem pra galera conhecer Bruno? Olha, eu acho que essa daqui, se eu não me engano, eu vi em algum lugar, eu não sei se estou errado, mas seria a mãe das fúrias essa daqui, que é a discórdia. Exato. Nós temos as fúrias, né, que no caso em grego era as eríneas, são as eríneas, né? Aqui a discórdia é a mãe delas, mãe de todas as fúrias, as eríneas, que são as mesmas, né, só de fúrias para os latinos. E Eríneas para os gregos. Eríneas, no caso, porque o nome da deusa em grego era Eris, né? Isso aí, chamam elas de Eríneas, né? Porque em alguns casos haviam várias Eríneas, né? Muitas assim, e até o final ali, no final da lenda, diríamos assim, ficou com o número de 6, né? Nós vimos ali na Oresteia, na última peça da Oresteia, eu acho que na Eumênides demonstram que eram 6 eríneas, mas enfim, eu não diria que nem foi avulso, viu, Paula? Porque nós vimos no canto passado que todos assim, né? Os aqueus estavam deliberando se eles fugiriam ou se eles ficariam, e terminou mais ou menos o canto nisso, sem eles decidirem se ficariam para guerrear ou se eles fugiriam, iriam embora nas suas naus boas de navegar. E aí, o que Zeus faz? Zeus fala, não, ninguém vai nem cogitar a hipótese de navegar para casa de volta. Vocês vão guerrear, meus amigos, vocês não querendo ou não. E aí ele manda a discórdia, e a discórdia infla o coração deles, né? Porque é para isso que serve a discórdia, para ela deixar as pessoas enraivecidas e querendo guerrear, né? Exato. Querendo guerrear, querendo brigar. E é exatamente isso que ela faz. E ali fala já no comecinho do canto que ela inflou neles essa vontade, e eles se esqueceram da vontade de ir embora. Você percebe, então? Que é Zeus ali levando a guerra para onde ele quer. Mas tem um detalhezinho, antes mesmo da discórdia chegar, na verdade um pouco logo depois que a discórdia chega, obviamente, que ela desce bem no meio. Porque diz que os barcos, em cada uma das pontas, né? Então, vamos imaginar aqui, todos os barcos estão nas praias, para quem está apenas ouvindo, né? Eu e a Paula conseguimos entender melhor, porque nós temos ali os mapas e tal. Então, imagina que tem a praia inteira e os barcos estão enfileirados, um do lado do outro na praia. E em uma das pontas está o de Ájax, Telamônio, e na outra ponta está o de Aquiles, porque aqui no livro diz que eles são confiantes na própria força.
Então eles deixam os barcos nos cantos, porque se vierem atacar, né, que geralmente vem pelos flancos, eles estão lá confiantes no seu poder de que conseguem defender. E a discórdia desce bem no meio dessa disposição de barcos, que é onde está o barco de Ulisses, que é o que a pessoa inteligente, a pessoa eloquente na fala. E disse que dava para ouvir tanto numa ponta, para Ajax Telamônio, quanto para Aquiles, se falasse dali. E aí ela deu aquele grito pavoroso, né? E foi ouvido em todos os cantos, inflando eles. E é interessante que a gente já vê aqui que, como nós dissemos, o livro escolar dos gregos, né? É o Homero. Aqui nós já vemos eles ensinando a disposição de tropas, como que deve ser. Aqui nesse capítulo nós temos diversos insightzinhos de algumas dicas de guerra, eu diria. Sun Tzu estava aqui nesse meio, Paula. Exatamente, a gente vê um pouquinho de arte da guerra e a arte também dos fármacos, né? Bom, mas isso aí eu tô encucada realmente com a última página, mas eu vou deixar pra falar apenas na última página. Só mais uma curiosidade. O final será todo seu. Não, só mais uma curiosidade para colocar. Homero, ele se refere a Ares, né, a deusa discórdia, como presumia como sendo filha de Zeus e Hera. Bom, e para quem já duvidava que o temperamento da nossa querida Hera era um pouco descontrolado, não precisa falar nada da filha deles, né? veio no sangue da mãe essa daí. Essa aí veio de encomenda. Exatamente. Pra não dizer o mínimo, é trágico, viu? É trágico isso daí. Mas é isso, né, Paula? Como a discórdia faz bem o seu trabalho, assim como as eríneas, se nós lermos lá nas Eumênides, elas fazem também o seu trabalho assustador. Enfim, aqui a discórdia fez bem o seu trabalho, ela incitou bem. E eu diria aquele bunda mole que ficava o tempo inteiro só mandando nos outros e quase sempre fugindo da briga, dessa vez ele deu uma de Diomedes, né, Paola? Eu diria que deu uma diomesada, o rei Agamenon. O que você acha? Digamos assim, o gigante acordou. Não é mais o pastor do povo, agora ele é o peão que luta lá na frente. O bicho ele saiu totalmente tresloucado, né? Parecia aqueles cavalos sem a rédea, né, Paola? Exato, Saiu faltou gritar só, todo this mundo. is Esparta, mas ele ainda bem que não fez isso. Pois é. E pior que ele era de Esparta, né, também, porque a terra de Menelau era bem de Esparta, que da hora. Mas olha que legal, outro detalhe importante, nós falamos alguns cantos atrás, nós ficamos conjecturando sobre as alturas deles, se eles eram alto ou baixo, enfim. Mas eu comecei a reparar nos detalhes como fala, do escudo, da armadura de Agamenon, e eu vou te falar, o negócio era pesado, hein, Paola? Era não sei lá quantas camadas de fino azul, e tinha ouro, e tinha não sei o que lá, era estênio, se não me engano. Estranho, era um negócio... Era um negócio pesado. Punk. Eu vou te falar, eu não acho que eles eram baixinhos, não. Eu acho que não. Eu acho que eles eram bem, bem altos, inclusive, porque eu vou te falar, como que carregava? Isso daí era só no escudo. E aí ele falou também, né, da própria armadura dele. E, inclusive, Paulo, você não achou que essa armadura dele aí, ele deu uma roubada na armadura de Zeus? Ele deu uma de Prometeus nesse momento aqui. Porque quando fala do escudo dele, fala exatamente os detalhes da égide que a Atena vestiu quando ela desceu, que ela pegou de Zeus. E aí tinha a Górgona, e tinha o Pânico, vocês lembram? Terror. Dos cantos passados, exatamente, mas era uma maneira até de homenagear Zeus, né? Porque tem de lembrar isso, os caras não faziam nada em vão, né? Era sempre tudo fazendo sempre uma referência aos deuses, né? Então, assim, concordo contigo, parece que ele tá lá no Olimpo roubando as vestes de Zeus, mas também era um jeito de falar, não sou seu dileto, mas estou aqui para te servir, né? Provavelmente, eles já sabiam, né? Já tinham com certeza essas lendas. Então, provavelmente eles sabiam como que era, como que não era o escudo, a égide de Zeus. E provavelmente faziam nessa ideia. Mas olha, eu vou te falar que ficou igualzinho, para dizer o mínimo.
E olha, eu fiquei impressionado. Tanto é que, assim, nós temos, depois de Homero, cantos inteiros, praticamente só falando sobre escudos e sobre armaduras, como o escudo de Héracles, por exemplo, se eu não me engano é de Sófocles, que fala só disso e dá detalhes ali incríveis, porque você fica pensando, o próprio escudo que Enéas ganha lá na Eneida, após perder os seus nesta guerra, ele recebe outro, né, de sua mãe, que ela solicita ao seu marido Hefesto, que a Paola ama, e ele ganha o escudo, e quando fala dos detalhes do escudo dele, cara, o escudo dele tem o inferno, ele diria que tem o inferno de Dante inteiro no escudo de Enéa, tem o futuro, tem o... Meu, é incrível, são detalhes incríveis, assim. E quando você vê o escudo e a armadura de Agamemnon, a armadura com certeza era muito pesada, o escudo também era muito pesado. E os detalhes, fala que tem uma cobra, né, Paola? Elas entrelaçadas. E de outro Exato. lugar saiu uma cobra com 3 cabeças. E ele fala 3 cabeças, depois ele repete as 3 cabeças indo só de pescoço. É tipo assim, você não vai ficar com dúvida não, meu filho. É isso mesmo que você tá ouvindo. É essa coisa horrenda, essa coisa assustadora. Exatamente. Não, e uma parte muito engraçada que fazia tempo que a gente não via acontecer é que Zeus se levantou e com um fragor... Bom, enfim, eu tô falando isso porque você falou de inferno e eu achei curiosa essa parte do canto. E se levantou irado, né? E mandou o orvalho tinto de sangue porque estava prestes a enviar para Hades muitas cabeças valentes. Hades, para quem não sabe, é o deus do submundo, né? Irmão. Exato, e Hades também é o submundo, também. E também, exato. Ele é o deus e o submundo. Ele é o nome, né, o nome é do submundo, e como ele é o deus do submundo, aí o nome ficou pra ele, enfim, é toda aquelas coisas da homenagem, né? E outra coisa também mesmo. que eu achei... foi mal de cortar. Não, Outra tranquilo. coisa que eu achei interessante dessa primeira parte do canto é que Discórdia era a única deusa que estava contente no Olimpo do que estava acontecendo, pois todos os outros deuses se opunham. Nossa, agora eu falei tudo embolado. Todos os outros deuses se opunham ao que estava acontecendo, né? Ou seja, eles não queriam. Exato, só tinha ela e o papaizinho dela, Zeus, muito contentes com o que estava acontecendo. Os outros deuses não queriam por quê? Quando falam outros deuses, provavelmente eu diria que eles não estão contando ali Apolo, Afrodite. Por quê? Disse que os deuses estavam injuriados, diríamos assim, porque Zeus decidiu dar a glória aos troianos. Exato. E para você ver que nem os próprios deuses entendiam toda a intenção de Zeus, até os últimos, né, até o íntimo da intenção dele, porque ele queria incitar a glória aos troianos unicamente até Aquiles se levantar. Depois, a gente já sabe o que seria. E os deuses não percebiam isso também. Então, Atena principalmente, e principalmente também Hera, né, principalmente essas duas, elas ficavam injuriadas por Zeus ficar de partido para os troianos. E elas realmente, já dá pra ver aí que elas não entendiam. Mas eu imagino que Apolo e Afrodite não achavam nenhum problema disso. Eles gostavam muito. Mas não, aqui eu diz acho que os dois realmente não ligavam pra isso, mas é de fato uma cena um tanto quanto peculiar, né? De se imaginar. Esse peculiar da cena, eu acredito, Paula, porque como é a deusa da discórdia, e ela tá vendo o quê? É igual o Hades. O local Hades é a morada do rei, do deus Hades. Então ali estão suas características, estão ali naquele lugar. Então ali, quando você está numa guerra, umas pessoas contra outras pessoas, ali há a discórdia. Então ela estava no seu reino, diríamos assim. E é isso que deixa ela alegre, que deixa ela feliz. E por isso que diz que ela era a única que estava alegre naquele momento. E quando diz a única, a gente tira Zeus desse meio também, né? Porque nós vimos em cantos anteriores. Eu não sei se nós vimos em cantos anteriores ou se eu dei spoiler, mas acho que foi em cantos anteriores, sim. Foi em cantos anteriores que Zeus, ele meio que briga, não diria briga, mas enfim, discute com o deus da guerra. Nossa, eu esqueci o nome dele agora, Paula, refresca minha memória. Ares. Isso, deus da guerra Ares. Ele discute com Ares, por quê? Porque ele diz que é o filho mais odioso que ele tem. Por quê? É o deus que incita, que faz a guerra. E ele não gosta de guerra. Então, Discord estava ali no seu momento, no seu reino, diríamos assim.
E Zeus também é um dos que não gostaria disso. Então todos os deuses não gostam dessa guerra de chacina, dessas coisas. Infelizmente, aparentemente, infelizmente, eles veem a necessidade ali por algum motivo, obtuso, então, enfim, obscuro. Mas discórdia não, para ela essa é a felicidade. É estar ali entre a briga, entre a discórdia dos homens, né? Exatamente. Bom, é E realmente aí, uma parte interessante do canto. E aí, depois disso, a gente vê Agamenon, bom. Aí, como você já disse, o cara tá translocado e sai matando meio mundo, irritadíssimo. e olha, é uma coisa incrível, Paula, que incrível não, né? Um detalhe legal aqui. Como eu falei, tem vários Sun Tzu aqui no, neste canto. Fala que Agamenon sai nos dianteiros como se fosse um peão. Aí você vê, eles já estão dando umas táticas aqui, né? De guerra. Exato. Do que é importante, que deve fazer, ó. Não se deve mandar o rei na frente. Acho que estão inventando jogo de xadrez, de repente. De repente está sendo inventado jogo de xadrez aqui, ó. Você não pode perder o rei. E ele fala que os peões estão na batalha e ele quer sair na frente de todo mundo, quer ser o dianteiro. E ele estava até na frente dos peões lá lutando bravamente, eu vou te dizer. Neste canto eu fui surpreendido com Agamemnon. O que você acha dessa briga você não gosta, né, Paula? Dessa chacina toda. Só do Dolan, da Dolan você gosta. Eu confesso que eu achei esse canto, assim, a parte das chacinas eu fiquei meio entediada. Mas por mim, Agamenon realmente aqui, ele surpreende tudo e todos, né? Ele é realmente uma caixinha de surpresa. Quando você espera o pior, ele aparece e dá o melhor, né? Uma coisa interessante, no meio dessa chacina toda, nós lembramos do canto passado que Dolon não foi poupado por Ulisses e por Diomedes, e que era um costume comum. Até eu dei um pouquinho de spoiler no canto passado, porque Aquiles também vai encontrar outras pessoas novamente no futuro que pedirão que ele leve elas em vida para que sejam pagos resgates. Aqui Agamenon também há a oportunidade de levar dois irmãos e obter o resgate deles. Esses dois irmãos são Iso e Antifo. Só que eles... na verdade, esses dois irmãos eles já tinham sido capturados por Aquiles no Monte Ida. E aí, Aquiles os levou, resgatados lá, presos, né? E aí, Agamemnon já conhecia eles por causa disso. Já conhecia eles de vista quando Aquiles levou para sua nau. Quando ele os viu, eles já se prostraram no pé de Agamemnon, falando, nos leve em segurança e nós pagaremos o resgate. E aí Agamemnon olha para eles assim, fala, já vi vocês alguma vez. E aí ele lembra, pro azar destes dois, eles eram filhos de Antímaco. Não, eu acho que você tá confundindo. Iso e Antifo eram filhos do rei Príamo. Os filhos verdade, eram os filhos de Antímaco Príamo. era Pisandro e Hipóloco. Verdade, é um pouco pra frente ainda, ó. Verdade, você está correto. Estes dois eram filhos de Príamo, que Aquiles tinha capturado, e eles pedem também para que leve eles em vida. Então, como nós vimos no capítulo anterior, a ideia de Dolon para ser levado em vida era muito comum naquela época. E aí também nós vemos estes dois filhos, então, agora sim, Pisandro e Hipóloco, né, que são filhos de Antímaco. Você marcou isso também, Paula? É bem interessante essa questão, né? Porque Exato. ambos pedem por sua vida, falam, nós temos muita riqueza. Nós Ouro, temos ferro, bronze, a gente bronze tem tudo trabalhado. que você quer, cara. Deixe-nos com vida, nos leve com vida, e aí você poderá obter resgate pelas nossas vidas. Só que aí ele lembra que eles são filhos. Aí eles falam, né? Nós somos filhos de Antímaco, e lá na nossa casa tem tudo isso que a Paula mencionou. E aí você nos leva com vida, nosso pai te dará as riquezas que você pedir. E aí Agamenon, ao ouvir isso, fala, vocês são filhos de Antímaco? E ele lembra que quando Menelau foi junto com Ulisses, exato, foi junto com Ulisses para tentar reaver de maneira amigável Helena e suas riquezas que foram roubadas por Paris. Antímaco, na ganância dele, porque ele esperava obter mais ainda riquezas, mais ouro e etc., do próprio Paris, ele não deixa. Ele é um dos que recusa. E, inclusive, ele teve a ousadia de dizer que deveriam matar Menelau ali.
Obviamente que se Exato. matassem, essa parte da briga por Helena estaria finalizada. Acabado. Exato. Porém, iria surgir outra com certeza. E aí, esse Antímaco foi a que deu a ideia de não devolver Helena e ainda matar Menelau. Agamenon se lembrou disso, fez o quê? Matou os dois de maneira assim, eu vou te dizer. Olha, eu vou citar só um dos filhos, que ele cortou os 2 braços, depois arrancou a cabeça. Pesado, né, Paola? Foi uma parte meio nojenta, pra falar a verdade, assim, uma morte meio... Podia ter pulado os detalhes sólidos dela, mas ele infelizmente não o fez. Pois é, eu acho que exatamente por não poupar os detalhes do filho de quem eles eram, do que o pai deles pensava, né? Como ele era ganancioso, ele queria ouro, perdeu 2 filhos. Quanto valia a vida dos 2 filhos dele? Muito mais, provavelmente, do que o ouro que ele poderia receber, né? Até porque... E aí a gente vê uma parte muito engraçada logo depois, porque Agamenon, logo depois que mata esses 2 seres aleatórios aqui no começo do capítulo... Esses 4 agora, né? Mas fora um monte que a gente não citou. 4, sim. Mas esses 2 dessa última parte, parece que ele toma o gosto pela morte, né? E aí, quem que ele encontra no meio do caminho, visto de longe? Ele olha e encontra Heitor e fala, putz, agora eu tenho a chance. E aí ele sai ensandecido em busca de Heitor, aí Zeus, nosso querido Deus do Olimpo. Deus alterador de guerra. Nessa hora eu fiquei muito frustrada, eu não acreditei quando eu li isso. Eu falei assim, não... Aquele balde de geografia, né? Zeus vai lá e fala assim, não, Heitor, vem cá, deixa eu te afastar das lanças e da poeira da chacina dos homens. Eu vou te proteger. Ele esconde Heitor ali, igual a Afrodite fez com Paris na briga com Menelau, né? E Helena, exato. E Zeus faz a mesma coisa com Heitor. Bom, confesso que eu fiquei bastante frustrada quando Zeus fez isso, acabou com a minha sede de vingança. Mas por que? Você achou que a Agamenon iria morrer? Não, eu só queria ver a morte do Heitor, mas enfim. mas tá cedo ainda, senão vai acabar. A gente tá na metade das páginas. É que eu achei meio chato o Zeus virar e interferir desse jeito. Só queria pontuar isso pras pessoas. Pois é o que sempre acontece nesses cantos gregos, deuses dando um jeitinho nas coisas. Interferindo na vida das pessoas. Pois Exato. E ele diz, né, pra que Heitor esperasse escondido até que Agamenon fosse ferido. Quando ele visse Agamenon ferido, porque ele manda Íris, né? Na verdade, ele manda Íris. Calma, falta falar da nossa querida Íris. Verdade. Você está pulando a parte da Íris. Não, eu estou falando da Íris agora, mas vamos lá então. Você pode falar da parte da nossa querida Íris, que parece um... Não, é exatamente o que você falou, que Zeus... A maneira de avisar Heitor o que iria acontecer no futuro era falando com Íris, falando Íris, mande essa mensagem ao rei Heitor. Que aí qual era, Bruno? Exatamente o que eu já dei um mini spoiler, então. Que era pra ele esperar que Agamenon fosse ferido, né, por alguém. Ele não diz quem, mas que era pra ele esperar. Heitor, espere até Agamenon ser ferido. Quando ele estiver subindo na sua montaria para ir embora, aí sim você pode sair aqui desvairado, desbaratando todo mundo, porque aí eu te incitarei... pode dar uma diomesada. E aí eu te incitarei força, né? Então, como a Atena faz muitas vezes com os aqueus, Zeus faria ali com o Heitor, e ele promete isso para ele. E Íris, né, nos seus pés zelosos, leva essa mensagem a Heitor, que obviamente logo obedece. Eu consigo imaginar a cara de Heitor eu escutar Íris falando a mensagem que ela deveria enviar. Por quê? Aquela bem cara de... Sabe o Pink e o cérebro, que ele faz assim com a mãozinha e fica... É a mesma cara que Heitor fez na minha cabeça. Tipo, bom, enfim. O próprio Zeus tá do meu lado, agora não tem mais pra ninguém, né? Deve estar assim. Tipo assim, exatamente. Tipo, foda-se o mundo, né? A vitória é minha. Bem isso mesmo, viu? E aí depois disso a gente vê, né, que dá aquela briga toda, Agamenon matando mais um monte de gente, argivos e troianos, e diz lá, né, que peões matando peões, né? Diz literalmente isso. Então muita gente morrendo. Muita gente, né, eu acho engraçado época. Que antes deles entrarem em batalha, eles ficam confrontando um aos outros, tipo, eles foram postos de frente um contra os outros, né? Eu acho essa parte muito interessante, assim, uma coisa besta, mas
realmente é o que você falou, o tabuleiro de xadrez ele é armado, então começa o jogo de maneira limpa. Um fica olhando pra cara do outro até a guerra implodir. Pois é, e ficam se encarando como se fosse aquele UFC atual, né? Assim, dá uma encarada, aquela baboseira primeira, né? Dá aquela encarada que é quase um beijo. E depois começam a se socar. É mais ou menos o que acontece ali. Eu lembro de uma série do Netflix, eu não vou lembrar o nome exatamente, é Marco Polo, que é uma guerra que é bem assim, as duas tropas ficam uma em frente à outra, assim, uma em cada lugar do morro, né? Tem um morro de um lado, um morro do outro. Mas a ideia é só os dois líderes para lutar, para não precisar todo mundo morrer. Mas é bem isso que acontece. Enfim, e aí como tá, obviamente, um rei forte e poderoso como Agamenon, e eu imagino que quando fala que peões matam peões, e nós vemos o próprio Agamenon, ele puxando e tirando as vestes das pessoas que ele mata, provavelmente os peões, neste caso, eles tinham no máximo uma espadinha, né, Paola? Assim, às vezes um escudo. Provavelmente eram coitados. Armas bem mais fracas, ou às vezes até nada, né? Então, às vezes uns pedaços de pau e pedra, porque a guerra naquela época é uma guerra aristocrática, essa daqui, como nós já dissemos, justamente por isso. Porque você precisava, com seu próprio dinheiro, né, você se financiar, você ter essa condição. Então só essas pessoas assim iam. Mas os peões provavelmente eram aquela classe média na época que tinham ali no máximo seu escudo e sua espada. Não tinham uma couraça como Agamenon. Então quando você vê um Agamenon, você já sabe que é alguém poderoso, que é algum rei. Mas e aí, Paula, chega finalmente o momento em que Agamenon seria ferido, não é verdade? Que Heitor tanto estava esperando. Esse realmente foi um momento de violino triste no meio do seriado, porque Agamenon mata Ifidamante, né? Ifidamante, né? Eu nunca lembro o nome dele. É Ifidamante. E ela é interessante porque Ifidamante, ele acerta Agamenon primeiro. Agamenon tenta lançar a lança em Ifidamante, não consegue. E aí Ifidamante, ele consegue acertar. Isso porque a gente fala da quantidade de couraças no escudo de Agamenon, além da quantidade de couraças na própria armadura. A lança, ela enfia, passa o escudo, chega na couraça, passa algumas, só que não consegue ferir. E não penetra. Não penetra, né? Exatamente. Ela torce no momento de tanta defesa que tem. E aí, Agamenon aproveita, puxa a lança dele, tira e mata ele. Que era irmão exatamente de como, ele né? tinha uma proteção de prata, que no livro é descrito que a lança se retorceu, né? Se dobrou como chumbo, né? É engraçado. Pois é, eu imagino já como que é isso. Aqui, não, obviamente, dadas as devidas proporções. Aqui nós temos alguns prédios, principalmente de Coab. Tem aquelas grades na frente, você vê aquelas lancinhas lá. Às vezes algumas crianças ficam pulando muro tantas vezes que acaba amassando. Então é mais ou menos nesse estilo. As grades de casa também, dá pra gente ter uma noção. Então deu aquela amassada na lança, né? Ela não conseguiu penetrar. Talvez o afiamento, eu diria assim, se perdeu, né? Quando ele tirou todas aquelas camadas anteriores, chegou lá na última, já não estava mais tão firme ou com tanta força também para penetrar. E aí o que aconteceu? Ele puxou e matou, né? Matou Ifidamante. E aí, quem vê ele é Kon, né? São só nomes fáceis de... Seu irmão. O irmão dele. Exato. Irmão dele que era bem abastado, né, Paula? É esse que é o abastado, não é? Esse é. E aí eu acho tão bonita essa descrição, porque ele fala que a dor fortíssima ele encobriu os olhos. É exatamente o que aconteceu com o Heitor em Cantos Passados, quando ele perdeu seus 2 aurigas, né? 2 vezes ele perdeu no mesmo canto, e nas 2 vezes ele sente aquela dor lacerante no coração, assim, mas tem que continuar. Cara, não tem como alguém romantizar essa desgraça, não, gente. Não dá, é um negócio difícil. Mas aí, enquanto Agamenon estava tirando ali, como eu já disse, até os próprios reis tiram os espólios dos outros, naquela época tudo muito difícil. Então, enquanto Agamenon estava tirando ali, Kon se aproveita e lança uma flecha que atinge ele, né? E ele é ferido. No braço. Exato. No cotovelo. Um pouco pra cima aqui do cotovelo, ele é ferido. No antebraço, né? Exato, no antebraço. Não, é no braço mesmo, é no braço, E é obrigado a se retirar com seus cavalos, assim como Zeus já havia predito para Heitor. E aí, a partir disso, né, Heitor parte conforme mandato de Zeus, conforme Íris, né, a mensagem de Íris.
ele vai tresloucado agora na sua fúria, falando assim, agora eu estou sendo insuflado, Zeus está me dando força, então eu posso ir até esse momento aqui esse é o meu momento, agora eu vou matar todo mundo, inclusive o rei Agamenon. E obviamente, né, Exato. Agamenon acaba conseguindo fugir, mas ele sai matando muita gente, né, Paula? E ele junta os seus, né, os troianos, Ulisses e os Dárdanos, e dá uma mensagem gritada, né, falando, olha só, aconteceu isso e agora Zeus está do nosso lado, então vocês peguem os cavalos e conduzam contra os Dânaos e os Argivos, né, ou seja, ele dá a resposta de que eles iriam ganhar, né, e aí, bom, a gente tem Heitor, versão Diomedes dos troianos 1.0, né. Sai matando todo mundo, de cima a baixo, de baixo a cima, do lado do outro. Pois é. Bom. E olha, uma coisa que a gente acabou até passando por alto, na verdade, é bem interessante, né? Nós sempre voltando ao nosso primeiro episódio, que para lembrar, quando Homero vai citar quem foi primeiro que Agamenon matou, ele fala, ó, musas, quem foi primeiro? Eu ia falar isso agora. Exato. Exato, né? Ele pede aquela lembrança, é exatamente o que a gente fala. A gente sempre recorda aqui, né? Ele pede para as musas o lembrarem, ou seja, é para dar aquele poder à mensagem. Olha, eu estou falando, mas não é de mim, é das musas, são as musas que estão me lembrando. Então tudo que vem daqui é verídico. E aqui no meio, assim, bem no meio mesmo, que é no canto 12, nós temos, acho que se eu não me engano, 24. Então, bem no meio aqui, ele pede essa lembrança, falando, ó, só para rememorar todos que estão lendo, que isso aqui não vem de mim, estão vindo das deusas, né? Não é, Paola? Exatamente. Ele chama as musas para iluminar as memórias que ele não tem e falar, gente, olha só, essa história é de fato divina. E é tudo verdade, né? É divina e é tudo verdade. Exato. Não sou eu quem estou inventando, são as musas que me contam. Exatamente. É como nós dissemos no começo. E aí, a partir disso... Eu só não consigo realmente achar exatamente onde que ela aparece, mas ele fala, ó, musa. É um pouco antes de Agamenon enfrentar Infidamante mesmo. Porque ele diz ali na página 342, no finalzinho, ele diz assim, ó, é verdade. Dizei-me agora, eu tô lá na frente procurando. Ó musas que no Olimpo tendes vossas moradas. Quem foi o primeiro a enfrentar Agamenon dentre os próprios troianos ou seus famosos aliados? Foi Ifidamante, filho de Antenor, homem alto e valente, Exato. que fora criado na Trácia de férteis sucos. Então foi exatamente Ifidamante, foi um pouquinho antes do que a gente falou aqui, exatamente, mas não tem problema. Pulou um pouquinho só. Que você lembrou. Mas é sempre interessante ver ele pedindo, né? Eu diria que é o antigo argumento da autoridade, isso daqui. Exato. Verdade. Mas aí nós temos aquela... enquanto Heitor está buscando Agamenon, nós temos aquele encontro, né? Que já ocorreram algumas vezes, né, Paula? É o Diomedes com Heitor. E eu acho incrível, o Diomedes é muito forte, gente. Não é possível, o cara não perde uma. Ele acerta Heitor mais uma vez, né, Paulo? Ele já havia acertado Heitor antes, que também já fugiu da morte na outra vez. E ele acerta mais uma vez aqui, e acerta aqui, e diz que acertou bem na cabeça. E é engraçado que ele fala que bronze com bronze, bronze foi desviado pelo bronze, né? Ou seja, o elmo de Heitor de bronze protegeu ele, desviou da lança de Diomedes. E é engraçado como Diomedes fala pra ele depois, né? Ó cão, fugiste da morte outra vez. E é bem isso mesmo, porque, o próprio Ajax já quase o matou, tanto naquela briga entre os dois, né? Que era apenas um contra o outro, tanto quanto na própria guerra já foi acertado por uma pedra que Ajax lançou. E Diomedes também já é a segunda vez, e o cara parece que é o Highlander, velho. Não morre não, esse bicho aqui. Te falar, viu, Paulo? Highlander não, né? Tem uma bolha, assim, de proteção de Zeus. Gente, este episódio eu realmente fiquei chateada com Zeus, então se vocês me virem reclamando muito de Zeus, me ignorem. Não, ele foi muito chato esse episódio. Ele ficou defendendo demais Heitor, ficou... É porque as coisas têm que acontecer conforme ele quer deliberar. Tanto é que, assim, nós já vimos no começo do episódio que é isso. Os aqueus não tiveram a opção de pensar em fugir.
eles foram incitados à guerra. Então, eles às vezes imaginam que foram eles que decidiram guerrear, mas não. E eu volto sempre... Mas não, alguém decidiu por Eu volto eles. sempre naquela questão de Ulisses, Odisseu, falando com Atena, logo após a morte de um certo guerreiro poderoso, que eu não posso contar quem é, quando ele diz, realmente os deuses, são somente os deuses que fazem tudo neste mundo, os homens não têm nenhuma vontade própria. E Atena simplesmente diz pra ele assim, não nestas palavras, mas, você percebeu agora? É triste, é realmente... Tipo assim, nossa, demorou a história inteira pra você perceber isso, Pois é, e né? nem foi nessa história ainda, foi em outra, bem depois. Exato. Uns 300 anos Fica o depois. spoiler aí. Enfim. Exato. E aí ele é exatamente isso que nós vemos aqui. Não tem que ser feitas as deliberações dos homens, e nem mesmo as nossas que estamos lendo. Apenas as dos deuses, e principalmente esse de Zeus, né, que é o mais poderoso de todos eles. Mas aí após Diomedes acertar Heitor, ele mais uma vez ficar lá, e diz ainda que, né, que quando Diomedes acertou Heitor, ele dá aquela, sabe, colocou a mão na cabeça assim, tipo, eita, essa doeu. Aí ele se ajoelhou, colocou as mãos no chão, imagina que ele tava assim, meio de quatro, né? E diz que a negra morte veio cobrir-lhe os olhos. Olha só, ele quase morreu com a pancada e nem foi, tipo, exatamente. Nem entrou, com a pancada ele quase morreu. E aí, só que depois ele voltou a si. Mas quando ele volta a si, Paris acerta Diomedes. E nós vemos que aqui vão saindo personagem por personagem, né, Paula? Nós vamos vendo como as coisas vão acontecendo assim, tipo, Zeus falando, eu vou tirar um por um para que vocês façam o que eu quero. Então ele tirou Agamenon primeiro, agora tirou Diomedes, porque Diomedes foi acertado por Paris. E é engraçado que Paris acerta Diomedes, é aquela acertadinha de raspão, eu diria. Mas não foi tão de raspão, porque, obviamente, Diomedes teve que sair. Só que ele não se enfraqueceu logo que foi acertado por Paris. Paris acertou ele, foi lá ufanoso contra Diomedes, e aí Diomedes deu uma comida de rabo nele, falando assim, você tá se ufanando do quê? Que me acertou? Com essa flechada de mulher ou de criança? Se fosse uma flechada de um homem guerreiro de verdade, teria me matado, já teria deslaçado os meus ossos, eu não estaria mais aqui. Essa daqui apenas arranhou o meu pé. Falou isso, mas não conseguiu ficar na guerra, teve que sair também. É isso que eu ia falar, você fala essas coisas, mas tá saindo do campo, né? Muito. Mas enfim, assim, tipo, aquela coisa, eu vou sair, mas não vou sair por baixo. Mas, mais ou menos essa ideia. Isso. E aí nós vemos o segundo grande rei dos aqueus saindo. E aí fica quem? Fica apenas Ulisses lá. E ele dizendo, ai de mim, né? Vou ficar aqui sozinho contra eles todos. E aí ele fica. Lembrando que um pouco antes de Diomedes ser acertado, ele havia se encontrado com Ulisses e ambos haviam prometido defender as naus, custe o que custasse, né? Então, Ulisses, depois que vê Diomedes sendo arrebatado, entre aspas, entra no desespero interno, né? Fala, putz, dá aquela engolida seca, assim, né? E fala, sobrou só eu aqui. Pois e agora? Ele dá um ai de mim, né? E agora? Ele dá um ai de mim. Tipo isso. Ai, pobre de mim que estarei. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza Ulisses. que essa parte foi usada por muitos filósofos gregos posteriores ao Homero. Certeza absoluta, porque ele começa a filosofar ali, né? E ele mesmo percebe isso. E aí ele fica pensando, né? Tipo, se eu fugir, vai acontecer isso, isso e aquilo. Se eu ficar, eu posso ser morto e isso e aquilo. E ele fica falando assim, por que eu dialogo comigo mesmo? Né? Ele começa a pensar, por que eu tô dialogando comigo mesmo? Por que eu estou pensando em tudo isso? O que tá me fazendo aqui ficar filosofando? E aí ele decide, não, vou ficar aqui. Exatamente. Enfim, aconteça o que acontecer. Até que é socorrido, né? Ele grita, dá aquele grito dele, pedindo ajuda, help. Depois de ser ferido, ele... primeiro ele é ferido pelos troianos, Exato, né? Depois de ser ferido, ele pede ajuda. É engraçado, porque a cena como descreve parece realmente uma alcateia que tá cercando uma presa fácil, né? E aí ele não sabe mais o que fazer e eu acho engraçado ele pedir ajuda por 3 vezes seguidas. Eu acho engraçado o número 3 nesse caso aí, eu acho curioso.
Ele grita por Qual é a Menelau. cabalística do Não número sei, 3? eu achei... Não sei, eu só achei engraçado. Tipo, por 3 vezes seguidas, ele gritou aos seus. E eu fiquei tipo... Né? interessante, Tipo, será que uma só não adiantaria? Ou será talvez duas não adiantaria? Teria de ser 3, Eu acho que enfim, achei engraçado. de repente, os aliados ficam pensando, pediu uma vez só, não tá sofrendo tanto assim. Pediu a segunda vez, De repente Exato. ele só quis insistir. Pediu a terceira vez, não, agora ele tá sofrido mesmo, vamos precisar ajudar. E você vê, ó... Ele só não pediu música no Fantástico, né? Ainda bem. Mas... Então o nosso querido Menelau escuta, né? E fala... Bem diferente, né, Paola? Nossa. Diferente do próprio Ulisses, porque quando Diomedes estava lá para ajudar Nestor e gritou pro Ulisses, o Ulisses nem quis saber. Foi pernas para quem te quer e saiu fora. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Tu falou pernas pra quem te quer, foi embora. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E Menelau tinha o caráter de realmente de um líder, né? Ele falou, não, ninguém fica pra trás. É realmente essa questão do exército, né? Mais uma vez a gente vê essa questão aí da arte da guerra, de você sempre socorrer ao seu irmão, Isso, entre aspas, né? A parte do Arte da Guerra nós vamos um pouquinho mais, assim, uma parte maior ainda, eu diria, aqui à frente, logo depois dessa, né? Porque essa de Ulisses, além disso, né, que nós falamos que é engraçado dele ter recusado anteriormente, agora pedir muita ajuda e ser socorrido, nós vemos que Menelau socorre ele porque fala que seria uma grande perda. Porque não é questão... Exato. Nós percebemos que não é questão de poder de fogo, diríamos assim, mas pela eloquência toda de Ulisses, neste caso, a inteligência. E aí ele grita por Ájax para que socorresse, ajudasse eles a socorrer Ulisses. E eu sempre fico impressionado quando vem Ájax com seu escudo. Eu fico imaginando um brutamonte enorme com o escudo parecendo um muro que não passa nada. E é incrível que quando eles estão ajudando Ulisses ferido, até que ele é socorrido e sai, né? Quando eles estão ajudando Ulisses, diz que no escudo de Ájax, nossa, eu sempre confundo com Deadpool, gente, sempre. Enfim. E aí, sempre no escudo dele tem várias lanças fincadas. E, tipo, quando diz várias, eu imagino que é um monte mesmo, assim, sabe? Imagina um cara só, tipo um gigante, contra um monte de pigmeuzinho, contra um monte de anão. É tipo Ajax contra os troianos. Eu fico imaginando assim, sempre. Então, por isso que eu falo, pra mim, até por questão Bom, enfim, de mais coisa, pra mim, realmente, os caras eram tipo, aquele típico romano, tipo, troncudo e baixinho, entendeu? Eu sei que eles não são romanos, eles são gregos, no caso, mas pra mim, os dois são única ali em questão de aparência física, e eu fico imaginando pessoas, tipo assim, menores que eu e você, e troncudas, fortes, realmente parrudas, entendeu? Entendi. Eu tenho minhas dúvidas ainda. Eu sou mais pro lado criacionista, diríamos assim. Então eu imagino que a humanidade vem regredindo ao invés de evoluindo, mas enfim. Mas eu imagino que de qualquer forma muitas lanças fincadas ali era um cara que realmente era um baluarte, como diz dele, né? Como diz que ele era. E aí, agora sim, né, Paola, chegamos na parte do Sun Tzu, que eu diria que é a principal, que o próprio Menelau já percebe, né? Que é a perda principal, assim, da principal peça de xadrez, eu diria, de um exército, né, Paula? Que é o próprio Macaon. Macaon, o grande médico, também foi atingido. E exatamente como no exemplo dos peões, que nós vimos lá que eu falei lá atrás, que os peões estão sempre na frente, aqui quando eles veem que Macaon está ferido, eles já se cercam ao lado dele, né? Falando assim, olha, se esse se perder, agora a gente tá perdido, né? Porque Heitor feriu ele, né? Heitor feriu o Macaon. E aí eles ficaram, se eles... É como se a gente perdesse as naus, né? Pra ir embora, pra fugir daqui. Exato. Porque não vai ter mais quem nos curasse se a gente se ferir. E o que vai acontecer? Só contextualizando, Macaon era um médico e ele quem tratava as setas que ficavam nos guerreiros e tratavam com os fármacos também os feridos. Ele era filho de Asclépio, que já foi mencionado aqui antes, que também era o médico dos argeus, Exato. dos argivos.
E, bom, enfim, se você perde alguém que cuida de você quando você está doente, que te dá a reposição da vida, né? Acabou a guerra pra Ainda você, mais amigo. num contexto deste, né? Onde a medicina é bem rudimentar ainda. Então, para eles era muito mais Exato. importante. Tanto que Menelau diz, se eu não me engano, é Menelau que fala, né? Que perder um médico é como se perdesse uma infantaria inteira, neste sentido. Então, Exato. é uma importância enorme, muito maior do que muitos peões. Poderiam morrer ali muitos peões, mas Macaon não poderia morrer. E aí ele chama Nestor para que viesse com seu carro e levasse Macaon embora para as naus. E assim eles fizeram, né? E passaram exatamente na frente da nau de quem, Paola? Da nau do nosso menininho raivoso, né? Aquiles, o nosso birrentinho lindo. E aí ele viu só de passagem, ele disse que a carruagem passou rápido demais. Aquiles aqui tava parecendo a vizinha fofoqueira, né? Que tá varrendo a rua e vê alguma coisa acontecendo e vai perguntar pra vizinha do lado. Você viu o que aconteceu na casa de Ciclana? É o Aquiles nesse episódio, Pois né? é. E ele fala que. Até aqui ele sabia a importância dele, né? Porque Exato. ele chama, ele grita por Patroclo. E aí ele fala, Patroclo, Seu fiel escudeiro. eu acredito que vi Macaon passar ferido aqui, mas não tenho certeza. Vai lá verificar se é ele mesmo. Até que Patroclo vai. E enquanto Patroclo tá indo, outra pessoa também começa a recuar. Nós vimos que saiu Agamenon, né, da guerra, saiu Diomedes, saiu Ulisses ferido, saiu Macaon, né? E aí começa a perder todos os importantes ali, todos os reis. Nisso, o único que tá lá como baluarte ainda é Ajax. E ele não ia sair dali, Paula. O que você acha? Ele não ia sair dali. Ele saiu por um único motivo. Zeus, né? Zeus incita que ele saia. De novo. É o que eu falei. Tem que ser o que ele quer. Não importa o que você quer, o que eu queira. Tem que ser o que Zeus queria neste momento. Exato. Então, ele mesmo incita. Zeus ficou incitando Ajax até que ele falou, tá bom, pois eu fujo. Ele incitou a covardia num baluarte dos aqueus. Cara, olha isso, velho. É muita vontade de fazer as suas deliberações darem certo, não é verdade? E é engraçado a maneira que Ajax foge, né? Ele vai fugindo aos poucos, olha para trás, coloca o escudo nas costas, diz, né? Porque geralmente nós vimos correndo, a própria Agamenon acertou vários aqui neste canto, enquanto eles estavam fugindo, ele acertou pelas costas. Ajax coloca o escudo atrás, e aí diz que ele vai recuando e olhando para trás, sempre aos pouquinhos, assim, sabe? Não vai na pressa. Cabisbaixo. Mas exatamente, bem cabisbaixo por fugir, é verdade, tem esse detalhe lá. E aí quando ele chega até ali, né, na sua nau, que é a primeira de uma das bandas, ele para ali novamente, para que ninguém pudesse ultrapassar dali, que se ultrapassasse dali já chegaria nas hostes aqueias e aí seria praticamente o fim deles. Não, e um detalhe curioso é que mesmo ele fugindo, assim, cabisbaixo e tudo mais, o escudo dele ficou lotado, abarrotado de lanças, né? Porque tinham os troianos estavam atrás dele e quando ele chegou, ele só se lembrou da sua bravura animosa e ficou ali naquele momento meio depressivo, né? Tipo, eu já fui melhor nisso. Então, imagina, mais uma vez, ele achando que está sendo covarde, mas a culpa não é dele também. Porque Zeus queria falar, não, meu filho, você é o cara, mas eu quero que você saia daí, vai, vaza daí. Eu quero que você dê espaço para que os troianos cheguem bem pertinho ali para Aquiles ver. Quando Aquiles estiver ali, ó, de rabo de olho olhando os troianos quase chamuscando as naus, aí para mim vai estar bom o suficiente, né, Paulo? Exato. E aí, de tudo isso aí, Patroclo obviamente chega até Nestor e antes mesmo dele perguntar para Nestor se era realmente Macaon ferido, ele diz que viu com os próprios olhos e não precisa, né, responder. Nestor ainda tenta fazer ele sentar. Até porque e Nestor tudo. tava numa cena de jantar super interessante, Exato, né? E ele falou assim, não quero te incomodar não, que eu sei que você tá aí, né, num negócio meio chique, eu tô sujo, todo nojento aqui, não quero incomodar ninguém, já vi que é Macau mesmo, então falou, valeu, estou indo nessa, depressa e vou avisar Aquiles. E aí a gente tem, a gente tem Nestor dando uma meio que lição de moral, né?
falando, ó... Olha, Paula, e o engraçado antes disso, desculpa te cortar, relaxa. o engraçado antes disso é que o Nestor fala pra ele se assentar e ele fala, não, eu tenho que ir embora, eu já vi aqui que é Macaon, eu tenho que avisar Aquiles, você sabe como que é aquele cara, como que ele é esquentadinho e como ele é rápido pra botar a culpa em outra pessoa. Ou seja, tipo, ele podia castigar alguém porque Patroclo demorou. Exatamente. Olha como que Aquiles era encolerizado, né? Mas, enfim, pode continuar. E aí a gente vê uma coisa interessante, porque Nestor, ele meio que acaba falando, pô, já que você vai voltar lá pra nau de Aquiles, faz o seguinte, conversa com ele direito, porque não é justo isso, o que todos estão passando, e ele querer sair com a glória de eu sou intocável e eles só vão ter de mim quando se ajoelharem a mim. O próprio Aquiles. O próprio Aquiles falou, né? Porque Exato. quando ele manda Patroclo, ele fala, eu acabei de ver Macaon passando. E daqui em pouco, os aqueus estarão aos meus pés de joelhos. Exato. Ou seja, ele realmente estava percebendo que isso iria acontecer. Cara, por que não aceitou antes com aquele monte de prêmio que Agamenon já deu? Aquilo já era praticamente estarem de joelhos. Enfim, né? Mas ele era pode muito continuar orgulhoso, né? E Nestor, exageradamente. Ele tem um certo tom meio paternal aqui, né? Ele fala, olha, não é assim que se faz, conversa com ele, porque, enfim, eles são meio que seus irmãos também, né? São, assim, irmãos amigos, apesar Mas, de... antes disso ainda, ele dá uma... Um senhor ele tá exemplo. meio nervoso ali nesse turno, né? Exato. Mas ele tá meio nervoso, porque quando Patroclo começa a falar que Aquiles que tinha mandado ele, parece que Aquiles mandou Patroclo porque Aquiles estava preocupado com Macaon. Mas não tava, era só Nós fofoca. sabemos que não era só pra saber assim, ó, ele realmente tá ferido, eles já vão vir aqui de joelhos no meu Exato. pé. Mas quando o Nestor vê, pra Nestor parece que é uma preocupação de Aquiles. E aí o que ele fala pra Patroclo? Por que você tá aqui? Por que Aquiles tá preocupado? Por que ele tá preocupado com a gente agora, sendo que tá todo esse tempo parado, sendo um dos mais fortes, sendo que ele poderia estar nos ajudando, né? Dá mó rabada, assim, em Aquiles indiretamente, mas e aí no finalzinho ele fala isso que você falou. Ele diz que Patroclo é mais velho que Aquiles, que mesmo Aquiles sendo mais importante pela realeza, Patroclo ainda assim foi enviado como conselheiro de Aquiles, e ele diz que ele e Ulisses, né, Nestor e Ulisses viram o próprio Peleu, pai de Aquiles, dando instruções a Patroclo para que ele fosse conselheiro de Aquiles, para que ele não deixasse Aquiles ser levado pela sua cólera. Exato. O que a gente vê que Patroclo faz muito mal, né? Nem faz, na verdade, né? Até o momento ele não apareceu, ele só apareceu agora. Agora que ele vai começar a aparecer e por pouco tempo, né? Mas a parte importante dessa rabada toda, eu diria, que Nestor deu. E, obviamente, eles sempre contam uma história, né? Ele tem 4 páginas do Nestor contando a história dele, de como que ele fez quando foi roubado, e de como ele recuperou os gados, e como que ele orgulhou o pai dele. E tudo isso para poder atingir o coração de Nestor, de Patroclo. Exato. E Patroclo atingiu de Aquiles, né? E aí, aqui que eu diria, na verdade, Homero diz que o destino de Patroclo já está decidido assim que Aquiles manda ele até Macaon, mas eu diria que aqui que fica nítido, porque Nestor que dá a ideia, fala assim, Patroclo, então depois de tudo isso que a gente conversou, fala com Aquiles, veja se ele quer voltar à guerra. Se ele não quiser, pelo menos que ele deixe você ir com os Mirmidões, né, que são os guerreiros de Aquiles. Ou seja, já é um contingente grande já para nos ajudar. Se eu não me engano, Aquiles tinha 40 naus, né? Então, são muitas pessoas ali que poderiam ajudar. E aí ele ainda diz que mande Patroclo, né? Venha você, Patroclo, com as armaduras de Aquiles. Então a gente já sabe de onde surgiu essa ideia, né, Paula? Aquela ideia derradeira que irá... Enfim, né? Para os próximos capítulos aí nós saberemos. Sem dar spoiler. Sem dar spoiler. E um detalhe interessante, Paula, é que você reparou que os irmãos de Nestor, ele tinha 11. Os irmãos de Nestor todos foram mortos, sabe por quem? Você viu, né? Por Hera. Exato. Você reparou nessa parte? Ali naquela...
Em toda aquela história que ele conta, ele fala que a família, né, de Neleu, ali onde eles viviam, não tinham muitos homens para guerrear, porque um pouco tempo antes a força sagrada de Héracles havia passado por ali e haviam sido mortos muitos homens, inclusive os seus 11 irmãos. Rapaz, esse Hércules devia ser, tipo, sei lá, não dá pra imaginar como que o bicho era possante, né? Exato. E aqui nós chegamos naquele finalzinho que você disse que estava ansiosa para chegar, Paola. Então nos conte aí, eu vou deixar você fazer as honras. Eu acho curioso porque Patroclo tinha a missão de voltar e falar com Aquiles, porém ele viu Eurípilo, que havia sido ferido e deixado à morte, né? Ele encontrou e falou, meu Deus, como pode essas coisas? O que faremos? Eurípilo era um herói para eles, né? E Patroclo se padeceu do que havia acontecido e falou, antes de voltar para Aquiles, eu sei que ele vai ficar chateado, eu tenho uma mensagem de Nestor e tal, mas eu não posso te negligenciar ajuda, né? Eu preciso te ajudar aqui de qualquer jeito. E Eurípilo tinha uma flecha que havia sido penetrado a perna dele e estava enfincada e quebrada, ou seja, não tinha como tirar. E, bom, essa toda a minha curiosidade, porque eu passei uma parte procurando qual era a erva de raiz amarga ou qual era a erva amarga que os gregos poderiam usar à época. E, enfim, eu achei algumas ervas que ajudavam a tirar a dor. E entre elas, a que mais me gerou curiosidade é o orégano. Sabe o orégano que a gente usa na pizza, Bruno? Nossa, conheço bem esse orégano. Eu coloco até no ovo mexido. Eles usavam pra tirar dor. Olha só, é bom Como? saber. Eu não sei, mas eu achei curioso. Sobrevivencialismo com Anonymous Bookcast. Exato. E aqui, bom, a gente vê depois que a ferida secou e o sangue estancou. Mas eu achei muito curioso, porque os fármacos realmente tinham seus poderes em guerra. E a gente viu, né? Esse episódio realmente tem uma certa predileção para fármacos e médicos, né? Porque uma importância, a gente viu que a peça mais importante do episódio era um médico, né? E o final também acaba com a questão dos fármacos. Exatamente isso. Eu diria que nós tivemos o episódio Sun Tzu da Ilíada aqui, demonstrando a arte da guerra para nós. E nós terminamos mais um capítulo, então, né? Mais um canto, né, Paola? Você tem alguma observação final, além dessas observações e curiosidades incríveis que nos deu de sobrevivencialismo? Não. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Se estiver no YouTube, ative o sininho também para receber notificações dos próximos cantos que postarmos. E até mais. Anômenos. Falou!